Ou seja, isso acontece à tarde, é isso? À tarde. Aí ela... Acho que foi pela manhã ainda. Ainda era, não tinha Não passado? tinha virado meio-dia ainda. Então, olha só, olha que loucura. Isso acontece de manhã. De manhã. Né? O marido dela não deveria estar em casa, deve ter saído para trabalhar. A gente sabe se a Diana trabalhava, o que ela fazia? Não, a gente não tem essa informação. Aí ela vai convidar essa mulher, que é a vítima. Que ela conheceu num posto de saúde, ela disse que ela tinha alguns itens do enxoval sobrando para doar. Nunca aceitem nada de doação, Nunca gente, aceitem. tá ficando difícil. Se aceitarem alguma coisa de doação, vão com o marido, namorado, pai, irmão, vão vai com um todo grupo mundo de pessoas, porque olha o perigo, né? E aí ela vai chegar com essa outra criança que é dela. É dela. A criminosa vai tirar a criança de perto da mãe, deve dar um brinquedo, alguma coisa para a criança brincar, e aí bate na cabeça da Odete, abre a barriga e vai retirar o bebezinho. Exatamente, e vai para o hospital plena. Gente do céu, ou seja, aquela mulher, inclusive, ela não deve ter, né, tido cuidado, porque depois do parto você tem que retirar, né, a placenta, aquela... Largou ela lá de barriga aberta? Largou. Porque na cabeça dela, depois que ela conseguisse passar o bebê como dela, ela ia voltar, ia enterrar e ninguém ia... É uma cena pavorosa. É pavoroso. Não, uma mulher jogada no chão com a barriga aberta. Toda ensanguentada, aquela cena de filme de terror, os vizinhos sem entender nada. Então, eu imagino que na cabeça deles, eles não sabiam se eles prestavam socorro para aquela mulher ou se eles tiravam aquela criança daquele cenário pavoroso. Sim. Imagina aquela criança se deparar com a mãe naquelas condições. A criança chegou a ver a mãe? Não, acredito que não. E aí, a sorte é que o socorro deve ter chegado rapidamente. Muito rápido. E mesmo assim, ela tinha perdido muito sangue. Ela ficou vários dias ainda até conseguir se restabelecer. Na UTI do hospital? No hospital. Tanto que os primeiros protocolos nos autos não aparecem nem os nomes. Eles demoraram para conseguir, inclusive, identificar a vítima. E esta agressora, essa criminosa já vai ser presa imediatamente. É isso, uma prisão preventiva para ela. Isso. A autoridade policial vai pedir. Imediatamente. Eles vão pegar o bebê e devem entregar para assistente social, porque a mãe, inclusive, está debilitada, está no hospital. E o marido de ambas, da vítima e da criminosa? O que sabemos deles? Porque é estranho, né? Por mais que elas me expliquem, eu não consigo entender o marido não saber que a mulher não está grávida, gente. Mas, mais uma vez, ele não sabia. E isso é realidade? Ele realmente não sabia? Não sabia. É muito estranho a gente conseguir visualizar isso, mas ele não sabia. Ele conta, inclusive, que ela tentou engravidar várias vezes, ela perdeu várias vezes. A gente nem sabe se realmente isso aconteceu ou não. Se isso é verdade, né? Não, a gente não sabe. Os últimos atendimentos dela ginecológicos, eles encontraram, se eu não me engano, alguns cistos. Então, talvez até por isso que ela não conseguisse engravidar. Talvez ela possa ter alguma infertilidade. Podia ser, ou podia ser uma moça jovem ainda. Ela tinha muito tempo de período fértil ainda para conseguir engravidar, mas ela tinha essa urgência, essa coisa quase obsessiva. E, Hannah, o que vai acontecer, né, depois? Porque, pelo que eu entendi, a polícia não conseguiu chegar à vítima imediatamente, porque o que você conta é que nos autos ela ainda está descrita como uma pessoa sem identificação, é isso? Demora ainda alguns dias até eles conseguirem identificar quem ela era. Provavelmente, num primeiro momento, eles não conseguiram pegar documentos, demorou um pouco para fazer essa identificação. E o marido da vítima? Tem algum depoimento dele? Eu não me lembro, eu acho que não. Coitado, esse homem deve ter ficado também em estado de choque, né? Imagina. Por mais que seja uma pessoa simples, gente, é um horror, é uma agressão, é uma violência. E a sua mulher e o seu filho sendo atacados. É muito perversa, né? Arrancar um bebê de dentro da barriga de alguém. E não é só isso, é o que você falou, não é que ela teve o bebê e o bebê foi levado, que também já é um crime horroroso. Horrível.
Mas, assim, o outro não, você tem uma violação do seu corpo, né? Uma agressão mesmo, e é seríssima. E a sorte é que ela, graças a Deus, sobreviveu. Sobreviveu, conseguiu dar o depoimento na primeira fase. No dia do tribunal do júri, ela não comparece. A polícia entende que eles conseguem usar os depoimentos prévios dela, que ela não ia precisar passar por isso de novo. Então, no dia que ela vai à júri popular, ela não está presente, mas a fala dela no início da investigação foi suficiente e a Dayana foi condenada, infelizmente, a 13 anos, porque entrou como homicídio tentado. Explica isso para as pessoas. Quais foram os crimes que a Dayana cometeu, né? Ela foi indiciada pela tentativa de homicídio e pela subtração de incapaz. A gente está falando de um crime de 2012. Então, nós não tínhamos ainda várias tipificações que nós temos hoje. Então, eles entenderam que a tentativa de homicídio se deu na tentativa de ocultar um outro crime, que era a subtração do bebê. E quando é homicídio tentado, a pena cai consideravelmente. Então, nós vemos casos parecidos, como a grávida de Canelinha, que apenas superou os 40 anos. A Dayana foi condenada só a 13 anos. Mas me corrija se eu estiver errada, né? Tudo bem, homicídio tentado, que seria a tentativa de homicídio. Graças a Deus, a vítima não veio a óbito. Mas tem tortura aí, Com porque certeza. Aquela pessoa foi torturada. Você imagina você ser cortada? Com certeza. Sem um mínimo de asepsia, sem um lugar correto, sabe, sem anestesia. Você imagina a dor que essa pessoa não sentiu? Isso não é tortura? Com certeza. Mas isso o Ministério Público não pediu? Não. E a defesa dela também não recorreu da sentença, porque realmente, você fazer tudo o que ela fez e ser condenada só a 13 anos, eu também não teria recorrido, porque foi uma pena bastante branda. E me conte uma coisa, esta criminosa passou por testes criminológicos? Como é isso? Ela foi considerada como uma pessoa... Esse caso ele é curioso por isso, pelas estratégias que a defesa adotou. E não é de maneira alguma uma crítica à defesa da Dayana. Não, eles só pra fizeram gente o trabalho deles. Ela teve quem? Ela teve advogados ou ela teve a defensoria? Ela teve advogados e em um primeiro momento, na primeira fase processual, eles pedem o incidente de insanidade. Tá. Porque tudo isso que a gente discutiu vem da fala da própria Dayana. Então, ela conta que comprou as lâminas, que tirou do barbeador, que deixou guardado. Tudo isso vem da primeira fala da Dayana nas primeiras páginas do processo. Depois muda um pouco, ela começa a argumentar que ela não se lembrava de nada, ela não sabia o que tinha acontecido e que ela ouvia vozes. A defesa tenta entrar com a alegação de insanidade, eles pedem o incidente de insanidade mental, o Ministério Público aceita, diz, ok, ela vai passar por avaliação, e na avaliação diz que ela era completamente apta a responder pelos seus atos, que ela não tinha nenhuma patologia, nenhum quadro, ela não dissociava, nem nada. Então, ela é comprovadamente sã, ela pode responder pelos atos. Ela vai a júri popular e no dia do júri popular a defesa entra que ela poderia estar passando por algum tipo de possessão demoníaca e que o demônio mandou ela... Adoro, possessão demoníaca.